Esse porta-aviões subaquático é a arma secreta do Japão há muito tempo. Mas um porta-aviões submarino, uma arma secreta? Isso parece louco? Bem, o I-400 foi uma das embarcações mais famosas da Segunda Guerra Mundial, que foi um dos conflitos mais significativos de nossa história. Por isso decidi analisar as causas dessa guerra e os motivos da participação do Japão nela. Apesar do seu ódio pelo Ocidente, o Japão optou por se juntar às forças do Eixo. Mas quais foram os motivos para isso? Descubra no restante deste vídeo. Diante do seu envolvimento na guerra, o Japão decidiu se esforçar ao máximo. Nasceu a classe I-400, que se tornou a força da Marinha Imperial Japonesa. Mas quais as características do I-400? Como ele entrou em serviço? Que papel ele desempenhou no centro da Segunda Guerra Mundial? Ele é realmente tão poderoso quanto imaginamos? A Segunda Guerra Mundial é sem dúvida um dos conflitos mais importantes de nossa história, e ela teve muitas causas. Após a Primeira Guerra Mundial, o mundo se viu em uma situação crítica. Os países vitoriosos queriam que os vencidos pagassem o preço do conflito. A Alemanha foi obrigada a pagar 23 milhões de euros de indenização. Como resultado, o país sofreu uma terrível crise econômica e militar. Isso gerou um sentimento de vingança que contribuiu para o surgimento do nazismo. Mas tudo começou com a assinatura do Tratado de Versalhes. Em 28 de junho de 1919, após a assinatura do Tratado de Versalhes, o conflito entre a França e a Alemanha chegou ao fim. Posteriormente, as ações das três potências do eixo, a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperial, deram origem a um conflito desordenado. Eles invadiram vários territórios em detrimento da lei internacional, e foi a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939 que levou ao conflito. Além disso, o fim da Primeira Guerra Mundial foi marcado pela criação da Liga das Nações, encarregada de evitar as guerras. No entanto, isso não foi o suficiente e a Alemanha nazista rapidamente se estabeleceu. Quando a Primeira Guerra terminou, o Japão adotou uma doutrina ultranacionalista baseada na supremacia da raça japonesa. Mas foi em 1931 que o Japão começou a se consolidar no Pacífico, com a invasão da província chinesa da Manchúria. Em 1937, lançou uma ofensiva brutal contra a China. Em 27 de setembro de 1940, assinou um pacto com a Alemanha e a Itália. Em seguida, juntou-se às forças do eixo. No entanto, os Estados Unidos não estavam dispostos a permitir que isso acontecesse. Até mesmo forçaram suas tropas a deixar a Manchúria e a China. Em resposta, o Japão atacou as forças americanas e britânicas na Ásia, e o objetivo era substituir os Estados Unidos como a potência dominante do Pacífico. O ataque a Pearl Harbor pelo Japão em 7 de dezembro de 1941 danificou seriamente a frota americana. E eles declararam guerra ao Japão e em seguida à Alemanha. Após o ataque, o Japão obteve uma série de vitórias militares, mas em meados de 1942, as forças australianas, neozelandesas e britânicas conseguiram retardar o avanço japonês. Em junho de 1942, a guerra tomou um novo rumo, com a vitória naval americana na Batalha de Midway. A frota japonesa sofreu grandes perdas. Com o passar do tempo, os aliados ganharam a vantagem, ao custo de várias batalhas. A guerra terminou em 8 de maio de 1945, quando a Alemanha capitulou, mas no fronte asiático, o conflito continuou a se acirrar, e em 6 de agosto de 1945, a Força Aérea Americana lançou uma bomba atômica na cidade japonesa de Hiroshima. Dezenas de milhares de pessoas morreram na explosão e outras ficaram gravemente doentes devido à radiação. 3 dias depois, uma segunda bomba foi lançada sobre Nagasaki. No total, 120 mil civis morreram nessas duas explosões. Em 8 de agosto do mesmo ano, a União Soviética declarou guerra ao Japão. O Japão então capitulou em 14 de agosto de 1945. No entanto, uma pergunta permanece: por que o Japão decidiu se juntar às forças do eixo? Afinal de contas, o Japão literalmente odiava o Ocidente, mas quais poderiam ser os motivos desta aliança? Mesmo antes do início da guerra, o Japão começou a se aproximar desses dois países. Ao deixar a Liga das Nações, Japão, Alemanha e Itália haviam se isolado diplomaticamente. Foi buscando apoio que essas três potências se aproximaram. Apesar da aliança que criaram, uma certa desconfiança mútua continuou a reinar. Além disso, Alemanha, Itália e Japão não podiam se apoiar militarmente ou economicamente. Os aliados controlavam todos os oceanos, impedindo que as forças do eixo transportassem tropas e mercadorias entre a Europa e a Ásia.
Cada país então foi forçado a se defender sozinho, e a aliança não se tornou muito proveitosa para os 3 países. O Japão tinha grandes ambições em termos de poder. É por isso que os maiores submarinos já construídos foram durante a Segunda Guerra Mundial. A classe Sentoku I-400, por exemplo, era um dos submarinos da Marinha Imperial Japonesa. Até a chegada dos submarinos nucleares na década de 1960, eles continuaram sendo a embarcação mais imponente. Tinham a capacidade para transportar 13 hidroaviões M6A, criada pelo almirante Isoroku Yamamoto. Comandante em chefe da frota combinada, a classe I-400 logo recebeu um alcance muito maior. Logo após o ataque a Pearl Harbor, ficou claro que o conflito assumiria uma nova dimensão. Falava-se em realizar ataques aéreos contra algumas cidades costeiras americanas, mas isso só seria possível usando hidroaviões lançados de submarinos. Foi realizado então um estudo de viabilidade para avaliar esse projeto, e uma proposta foi feita em 13 de janeiro de 1942. Ela previa 18 grandes submarinos. Eles deveriam ser capazes de armazenar ou lançar pelo menos 2 aeronaves de ataque armadas com um torpedo ou uma bomba de 800 quilos. Em 17 de março do mesmo ano, os planos gerais do projeto foram finalizados. A construção do submarino começou nos estaleiros de Kure em 18 de janeiro de 1943. Mais 4 barcos viriam em seguida, e apenas 3 foram concluídos. Quando Yamamoto morreu em abril de 1943, o número de submarinos planejados foi reduzido e apenas o I-400 e o I-401 entraram em serviço. O I-400 é, portanto, o maior submarino de propulsão convencional já construído. Eram equipados com 4 motores a diesel de 1.680 kW, o equivalente a 2.250 bhp. Eles carregavam combustível suficiente para circunnavegar o globo mais de uma vez. Com um comprimento total de 122 metros, deslocavam quase 5.900 toneladas. A seção transversal do casco tinha um formato único. Isso lhe conferia resistência e estabilidade incomparáveis. Tinha um enorme hangar para aeronaves. A torre de controle ficava a bombordo, permitindo a estiva de 3 torpedeiros equipados com flutuadores. Os hidroaviões eram lançados de uma catapulta de 37 metros na frente do hangar. Um guindaste dobrável também permitia que o submarino retirasse os hidroaviões da água. Além dos 3 hidroaviões, cada submarino da classe I-400 estava armado com 8 tubos de torpedo, localizados na parte dianteira da aeronave. Muitas outras armas também estavam presentes. Para sua época, essa aeronave era revolucionária. O comissionamento do I-400 foi, portanto, uma dádiva de Deus para o Japão. Em 18 de janeiro de 1943, a máquina foi colocada no porão. Ela foi lançada em 18 de janeiro de 1944. Foi concluída e comissionada em 30 de dezembro. Anexada ao Distrito Naval e designado para a primeira missão de submarinos, o I-400 ficou rapidamente pronto para o combate. Foi, portanto, um dos maiores protagonistas da Segunda Guerra Mundial. Enquanto ele estava na doca seca, a Força-Tarefa 58 da Marinha dos Estados Unidos lançou o primeiro ataque aéreo contra o arsenal naval do Japão, em 19 de março de 1945. Mais de 240 aeronaves americanas atacaram os navios japoneses, causando grandes danos. No entanto, o I-400 não hesitou em retalhar. A Operação do Canal do Panamá foi organizada. Em junho de 1945, submarinos e hidroaviões começaram a treinar para operações aéreas noturnas. O plano era que os submarinos lançassem 10 hidroaviões M6A1. Os muitos obstáculos a essa operação levaram ao cancelamento do ataque ao Canal do Panamá em 12 de junho de 1945. Em 25 de junho, foi dada a ordem para atacar o Leyte como parte da Operação Arashi. Foi realizado um reconhecimento do município para identificar a localização dos transportadores de tropas aliadas. O I-400 e o I-401 deveriam lançar 6 hidroaviões. Para se preparar para esse ataque, o I-400 realizou vários treinamentos e fez várias viagens. Entretanto, em 15 de agosto de 1945, as hostilidades entre o Japão e os aliados chegaram ao fim. Este ataque foi, portanto, cancelado. O I-400 recebeu ordens para hastear a bandeira em sinal de rendição e se desarmar. A munição foi destruída, assim como os mapas e documentos secretos a bordo. Em 15 de setembro, ele foi retirado da lista da Marinha. Em 29 de outubro, o submarino foi para Pearl Harbor, onde entrou em uma doca seca para avaliação após uma chegada triunfal. Mas as relações entre a União Soviética e os Estados Unidos se deterioraram rapidamente, temendo que os soviéticos exigissem acesso
aos submarinos japoneses, a Marinha dos Estados Unidos deu a ordem para afundá-los. O I-400 afundou durante os testes do explosivo Mark X Mod 3 em 4 de junho de 1946, mas seus destroços foram descobertos em 1º de agosto de 2013, a sudoeste do Havaí, a uma profundidade de 557 metros. Durante um conflito, os submarinos continuam sendo uma arma extremamente poderosa. Até hoje, eles causam uma grande impressão. Graças ao I-400, o Japão conseguiu consolidar o seu poder, apesar da derrota das potências do eixo. E essa é uma das armas mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Ela não era esperada pelas forças aliadas, o que tornou o combate muito mais difícil e deixou uma marca duradoura na história. Mas o I-400 ainda tem lugar nos conflitos atuais?